ouvimos um sermão no domingo passado sobre genealogia. E eu não sei vocês, mas eu amo ouvir o Jonas pregar sobre genealogia. Porque sempre que eu escuto o Jonas pregando sobre genealogia, isso quer dizer que eu não estou pregando a genealogia. Então eu amo quando o Jonas prega a genealogia. É um dos meus sermões preferidos de ouvir na vida. Mas foi um sermão sempre maravilhoso, porque a genealogia nos coloca algo no texto. Ela está nos mostrando algo no texto. Ela está nos mostrando que algo terminou, mas existe algo que ainda vai seguir depois. Existe um marcador de tempo. A genealogia está colocada ali como um marcador de tempo. Ela está mostrando, olha, aqui acabou alguma coisa e vai começar alguma outra coisa. E o nosso texto de hoje esse é o último sermão dessa temporada de Êxodo. E esse texto, e esse sermão vai apenas nos mostrar, é como um trailer da próxima temporada. É como um pequeno spoiler da próxima temporada. Então, vamos observar o texto que está aí do 6:28 até o 7:6. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Oremos mais uma vez. Deus de graça, clamamos por auxílio nessa manhã, por iluminação nessa manhã. Clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações e pedimos que o Senhor desconsidere as nossas vontades, mas que a Tua palavra, iluminada pelo Teu Espírito nessa manhã, faça nos nossos corações o que ela deve fazer. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos então um marcador de tempo. E nós estamos falando várias vezes, que o Senhor está repetindo de novo e de novo. Nós conhecemos esse padrão de repetição, especialmente como pais e como filhos, porque sabemos que quando um pai ou uma mãe conta até 3, você não vai chegar no 4. Não vai chegar. Se for nordestino, ainda vai voar alguma coisa. Uma havaiana vai aparecer, mas não vai chegar no 4, não tem jeito. Contou até 3, acabou. Corre, se esconde, alguma coisa vai acontecer. O juízo vai chegar. 1, 2, 3, acabou. Mas por que nós repetimos? Por que 1, 2, 3? Porque nós insistimos. Porque é assim que um pai educa o seu filho, inculcando nele as coisas, repetindo: puxa, mas eu te falei essa mesma coisa ontem. E o que vai acontecer amanhã?
A gente vai repetir a mesma coisa. E depois, a mesma coisa. E na próxima semana, a mesma coisa. E vamos repetir até que a verdade seja inculcada dos nossos filhos. De novo, de novo, de novo. E o Senhor está fazendo isso. De novo, de novo, de novo. Mas a gente também sabe que quando a gente repete de novo, de novo, de novo, de novo, às vezes a nossa paciência se esgota. Às vezes acabou, às vezes a gente estoura, às vezes a gente chega no limite. A gente extrapola esse limite. E meus irmãos, uma coisa é extrapolar os nossos limites. E eu diria que não é a mesma coisa que extrapolar os limites de Deus. Eu acho que extrapolar o limite dos pais é uma coisa, mas talvez nós deveríamos temer, não apenas como tememos extrapolar os limites dos nossos pais, mas mais do que isso, deveríamos temer extrapolar os limites de Deus, porque Deus está repetindo, repetindo, repetindo e repetindo. Está repetindo a Faraó, está repetindo a Moisés, está repetindo ao seu povo, está repetindo aos egípcios. Ele repete, repete, dizendo: eu sou o Senhor. Desde que essa pergunta surgiu, no versículo 2 do capítulo 5, quando Moisés e Arão entraram para falar com Faraó e disseram: Yahvé disse para deixar o seu povo ir, e Faraó, olhando para aqueles homens, disse: quem é o Senhor, quem é Yahvé para que eu lhe obedeça? Desde então, o Senhor tem repetido de novo, de novo, de novo e de novo. E nós tivemos uma genealogia no meio, que marca o final de uma coisa e nos mostra o início de outra. E quando ela marca o final de uma coisa e nos mostra o início de outra, o que nós vemos na sequência depois da genealogia? De novo, de novo e de novo. Agora vai começar uma coisa nova. Agora sim. Agora o bicho vai pegar. O juízo virá. O que ele faz? De novo, de novo, de novo. É como se a gente estivesse lendo o texto e dissesse: não, Senhor, o Senhor já falou muito. Economiza a sua voz agora. Já está bom. Se Moisés não entendeu até agora, Moisés não tem recuperação. Faz o seguinte, lança um raio agora para ver se ele entende. Nós já começamos a nos incomodar, porque o Senhor já repetiu tanto, tanto, e a gente começa a pensar: não, porque se eu estivesse no lugar de Moisés, bastaria meia palavra. Meia palavra do Senhor já teria obedecido. Mas tantas vezes imagine que eu ia ouvir o Senhor falar, ia ficar insistindo com o Senhor, jamais eu ouviria o Senhor. Porque nós nos incomodamos, o Senhor está repetindo. A gente começa a perguntar: Senhor, será que o Senhor não está sendo paciente demais? Será que o Senhor não está sendo longânimo demais? Será que o Senhor já não está no momento do juízo? E é interessante a gente imaginar a cena de Faraó. Imagine o seguinte: Faraó é um rei. Ele está sentado em um trono, onde para comandar ele não precisa nem falar. Ele não precisa nem falar. A própria posição de Faraó já mostra que existe uma vontade ali naquele ambiente que prevalece. Aqueles que estão na presença de Faraó não estão para discutir com Faraó. Não estão para deliberar com Faraó. Ninguém entra na sala, no reino, no trono, diante do trono de Faraó. Faraó, vamos aqui discutir um assunto. Eu tenho uma pauta para a gente debater, para a gente ver como a gente vai resolver isso. Não, ninguém que entra lá entra para discutir. Entra apenas para ouvir e cumprir. Ouvir e cumprir. Ouvir e cumprir. Apenas isso. Mesmo esse rei, nós temos um registro na Bíblia de 2 homens entrando, vindos de Midian. Viajantes do povo que é escravo, que entram, olham para esse rei poderoso e dizem: o Senhor Yahvé mandou que você deixasse o meu povo ir, dando uma ordem a esse rei, sentado em seu trono. E esse rei pergunta: quem?
Quem tem autoridade sobre mim? Quem aqui pode fazer valer sua vontade senão eu? Quem pode exigir de mim obediência? Quem pode pedir que o rei do Egito seja obediente? Esse é o grande dilema que nós temos. A grande pergunta que tem permeado todo o nosso texto é: quem é o Senhor? Temos ouvido e ouvido a mesma resposta que responde a mesma pergunta: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E essa pergunta precisa ser respondida a Faraó, precisa ser respondida a Moisés, precisa ser respondida ao povo de Deus, porque nem mesmo o povo de Deus consegue responder quem é o Senhor. O que acontece quando Deus fala e um homem não levanta do seu próprio trono? Veja, nós temos Deus falando através de Moisés, temos Deus falando através de Arão, ordenando o faraó que obedecesse, um homem sentado em seu trono, e um Deus ordenando a um homem sentado em um trono. Um homem sentado em um trono na presença de Deus deveria levantar do seu trono. Mas Faraó permanece sentado. O que acontece quando Deus fala de novo, e os homens permanecem sentados em seu trono? A pergunta que governa o nosso texto não é apenas quem é o Senhor, mas o que Deus faz quando Ele já se revelou, já falou com clareza, e ainda assim o homem não desce do trono. O que Deus faz quando, apesar da repetição, apesar da insistência, de novo, apesar da paciência, apesar da longanimidade, apesar da calma, da tranquilidade, de dar oportunidades, ainda assim, Ele fala, se revela, e o homem permanece sentado no seu trono. Até quando a palavra não vai ser suficiente? Até quando aquilo que o Senhor falou não vai ser suficiente? Até quando os homens permanecerão duros, sentados em seu trono, porque a palavra do Senhor não é suficiente? Até quando o Senhor será longânimo e nos dará a oportunidade de crer somente pela palavra, sem os sinais? Para responder essas perguntas, nós vamos dividir o nosso texto em três partes. A primeira parte, nós temos os versículos 28 a 30, que nós chamamos de o Senhor. A segunda parte, os versículos 1 a 5 do capítulo 7, que nós chamamos de o profeta. E a terceira parte, o versículo 6, que chamei de a obediência. Então, versículos 28 a 30 do capítulo 6, o Senhor. Versículos 1 a 5 do capítulo 7, o profeta. E versículo 6, a obediência. Nós já falamos, observando o nosso primeiro ponto, os versículos 28 a 30. Depois de uma genealogia, esperaríamos então que o texto progredisse, que as repetições cessassem, que os temas se alterassem, que o Senhor agora agisse de uma outra maneira. Mas o que nós temos é o Senhor que diz: olha, está chegando ao limite, eu estou repetindo de novo, mas eu vou repetir mais uma vez, de novo, e vou repetir. Porque mais uma vez é assim que um pai educa o seu filho, inculcando nele as verdades, repetindo de novo. Portanto, o texto parece que não avança, mas ele retorna. A cena não muda porque o problema mudou. E Deus declara novamente: eu sou o Senhor no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Ele não está se referindo a Midian, mas quando falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor.
nós tendemos a ver as repetições apenas como as mesmas coisas de novo, de novo, de novo. Mas o próprio fato de repetir as coisas mostra um crescimento na intensidade, ainda que sejam usadas as mesmas palavras. Imagine a seguinte cena, que você está conversando com alguém e você diz o seguinte: olha, está tudo bem com você? O que a pessoa vai dizer? Se ela souber a cartilha, está tudo bem. Porque se a pessoa responder qualquer outra coisa, ela está fora da cartilha. Se você encontrar alguém na rua e perguntar, está tudo bem? A pessoa vai dizer, está tudo bem, mesmo que não esteja. Porque é o que a cartilha diz. Mas se você parar com ela, não, peraí, para um pouquinho. Eu estou te perguntando o seguinte, está tudo bem? Veja, eu estou usando as mesmas palavras, exatamente o mesmo discurso, estou dizendo a mesma coisa, mas no momento que eu repito, a pessoa começa a pensar, porque eu estou dizendo, olha, está tudo bem? Não, peraí. Está tudo bem mesmo. Veja, eu estou repetindo as mesmas palavras, mas cada repetição demonstra um crescimento da intensidade. Assim nós temos que ver as repetições, não apenas como um retorno das mesmas coisas, mas as mesmas palavras que cada vez são colocadas, elas crescem em intensidade. É Jesus perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E toda vez que a pergunta é feita, todas as vezes que nós repetimos, a intensidade cresce. Porque nós começamos a pensar, porque ele está repetindo, porque as mesmas palavras, de novo, de novo e de novo. E o Senhor está dizendo mais uma vez, eu sou o Senhor. A repetição nos mostra que até aqui, se o Senhor precisa repetir de novo, é porque o faraó não sabe quem é o Senhor. Moisés não sabe quem é o Senhor. O povo não sabe quem é o Senhor. O Egito não sabe quem é o Senhor. Porque se eles soubessem quem é o Senhor, a postura deles seria outra. E o Senhor não precisaria repetir tantas vezes, eu sou o Senhor. Mas mais uma vez o Senhor repete a Moisés, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, Moisés. Como é difícil nós acreditarmos nisso. Como é difícil acreditar que Ele é o Senhor. Como é difícil diante das circunstâncias da vida, do peso que a vida nos coloca, acreditar que mesmo diante disso, Ele é o Senhor. Como os nossos corações são duros, porque não cremos. O Senhor está dizendo, os céus estão dizendo, o mundo está dizendo, Ele é o Senhor e nós não conseguimos crer. Não conseguimos confiar nele. Oramos, oramos e oramos, mas não cremos que Ele é o Senhor. Como é difícil, diante dessa vida, olhar para tudo que nos acontece e dizer, Ele é o Senhor. Tanto Moisés não sabe que Ele é o Senhor, que a resposta de Moisés demonstra exatamente isso. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Como Moisés responde? Mais uma vez, porém Moisés respondeu na presença do Senhor, eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Mais uma vez Moisés responde, eu não sei falar bem, Senhor. Como o Faraó vai me ouvir? O que o Senhor está dizendo é, eu sou o Senhor. Imagine que o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor. Mais uma vez Moisés ouviu, eu sou o Senhor. Outra vez ele ouviu,
eu sou o Senhor. E mais uma vez, quando ele escuta isso, ele diz: Senhor, eu não sei falar bem. Eu não consigo, minha língua é pesada, meus lábios são incircuncisos, eu não consigo falar, não dá para falar com o faraó, eu não tenho capacidade, eu não posso, aquilo que eu tenho de ferramenta não é suficiente. Moisés ainda não descobriu que ele é o Senhor, ele é o Senhor. A palavra do Senhor é firme, mas a resposta de Moisés é hesitante. E as repetições nos mostram que Moisés não está hesitante por falta de palavra. Não falta palavra a Moisés. Não falta palavra a ele. Não fala a voz de Deus a Moisés. Como não falta palavra à igreja. Não falta a voz de Deus à igreja. Não falta palavra a você, cristão. Não falta a voz de Deus a você, cristão. Você não é duro porque Deus não falou. Você é duro porque você não consegue crer que Ele é o Senhor. Não te falta palavra. Não te falta revelação. Não te falta a voz do Senhor. Te falta um coração para crer. Te falta um coração que entregue. Te falta um coração que desça do trono. Te falta um coração humilde. Te falta um coração quebrado. Não te falta palavra. Não te falta revelação. Te falta humilhação. Existe sempre uma forma sofisticada de nos mantermos no trono. Não só Faraó está no trono, nós também estamos no trono. Nós temos o nosso próprio trono, temos o nosso próprio reino. E no nosso trono, no nosso reino, a nossa vontade prevalece. É aquilo que nós queremos que deve prevalecer. Então nós temos o nosso próprio trono, estamos sentados nele. Existe uma maneira muito sutil e elegante de mantermos o nosso trono. Não é apenas dizendo, não vou fazer. Mas é apenas dizendo assim, Senhor, ainda não. Senhor, talvez. Senhor, não assim. Olha, eu quero te obedecer, mas não desse jeito. Senhor, eu entendi o que o Senhor falou, mas talvez seja melhor seguir esse caminho. Senhor, eu entendi o seu chamado, mas ainda não. Quem sabe daqui a 5, daqui a 10 anos. Quem sabe daqui a um tempo. Quem sabe depois que eu terminar de fazer algumas coisas importantes na minha vida, eu possa então ouvir a sua voz. Quem sabe depois de eu aproveitar a vida, de curtir, porque afinal de contas eu sou muito jovem. Eu não preciso agora. Espera um pouquinho, segura a sua vontade, Senhor, que no momento certo eu vou chegar lá. Todas essas são maneiras elegantes de dizermos o seguinte para o Senhor: Senhor, aqui é meu reino, e quem manda aqui sou eu. As coisas aqui vão acontecer, não como o Senhor está dizendo que tem que acontecer, mas como eu desejo que aconteça. Por isso, eu digo, agora não, talvez não. O que eu estou querendo dizer é que toda vez que nós filtramos a obediência, que nós condicionamos a obediência a Deus, através de um crivo que serve os nossos próprios desejos, isso não é obediência. Todas as vezes que nós filtramos a obediência, que nós estabelecemos um parâmetro para como vamos obedecer ao Senhor, nós estamos dizendo diante do Senhor, eu não vou levantar do meu trono. É por isso que Deus não negocia. Ele repete, eu sou o Senhor. Porque toda obediência começa aqui. Toda obediência começa aqui. Não na capacidade, mas na autoridade. Perceberam o que Moisés está fazendo? Vocês observaram o movimento de Moisés? O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor. Eu. Vá e diga. Moisés está dizendo diante do Senhor, mas
eu não consigo falar. Mas o Senhor está dizendo, mas quem disse que é sua capacidade? Quem disse que eu dependo de você? Quem disse que eu estou falando que o faraó vai deixar o povo ir? Se você falar bem, eu estou mandando você ir. Eu estou mandando você obedecer. Eu estou falando para você fazer. Não por causa da sua capacidade, das suas virtuosidades, daquilo que você pode entregar, mas eu estou falando para ir, porque eu sou o Senhor. Como é difícil acreditar que Ele é o Senhor. Você pode estar aqui nesse culto, ouvindo esse sermão, lendo esse texto, e ainda assim, você pode ter orado, pode estar emocionado, e ainda assim, não confiar que Ele é o Senhor. Porque aqueles que confiam que Ele é o Senhor, não apenas se emocionam, choram, mas obedecem. Não confiam nas suas próprias capacidades, assim como Moisés está dizendo. O Senhor está dizendo, olha, eu sou o Senhor, mas eu não consigo falar. Mas não é sobre você. Não é o que você vai fazer. Não é o que você está fazendo. É o que eu vou fazer através de você. Eu farei. Você é meu instrumento. Eu farei, não é você. Por que você está querendo fazer algo que não é para você fazer? Por que você está desejando algo que não é para ser seu? Por que você quer cumprir um papel que não é o seu papel? Porque você não quer obedecer. Você não quer obedecer, não quer dar o braço a torcer. Você acha que o seu caminho é melhor, que as suas habilidades são suficientes, mas o Senhor está repetindo. E mais uma vez nessa manhã o Senhor repete, eu sou o Senhor. A obediência não é sobre você, não é sobre habilidade, mas é sobre autoridade. A obediência é sobre quem está sentado no trono. Quem de verdade está sentado no trono. Então o Senhor fala com firmeza, Moisés responde com hesitância, ele é hesitante na sua resposta, e nós vemos o nosso segundo ponto. Então o Senhor mais uma vez repete, Moisés também se repete, mas o Senhor agora vai fazer mais um movimento, mais alguma coisa vai aparecer no próximo discurso. Então o Senhor disse a Moisés, veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Então o texto está dizendo, veja, eu constituí, esse como que está em algumas versões não existe. Não está aí. Não existe esse como. Veja, eu constituí Deus sobre Faraó e o seu irmão Arão como seu profeta. É como se o Senhor estivesse dizendo agora a Moisés, Moisés, vem aqui. Você está com muita dificuldade? Está muito difícil para você? Você acha que não dá conta? Então vamos fazer o seguinte. Agora, você é Deus para Faraó. E Arão agora é o seu profeta. Deus fala com Faraó? Deus fala diretamente com Faraó? Deus não fala diretamente com Faraó. Deus não se comunica diretamente com Faraó. Deus fala a Moisés, para que Moisés comunique as palavras de Deus a Faraó. Do mesmo jeito que Faraó não fala com o povo de Israel. Faraó não se comunica com o povo de Israel. Faraó simplesmente fala com seus servos para que eles comuniquem aquilo que é necessário ao povo de Israel.
Então Deus está dizendo agora, olha, eu vou simplesmente te colocar como Deus. E como Deus, você não precisa falar com Faraó. A sua dificuldade é a fala, a sua dificuldade é o discurso, esse é o seu grande problema, esse é o grande empecilho, é isso que está te impedindo de obedecer, ok? Então você não precisa mais falar, porque agora você é Deus para Faraó. E eu te dou um profeta. Arão é agora o seu profeta. Agora você diz para Arão. Você não precisa falar bem para Arão. Diga só para Arão aquilo que você quer comunicar. E Arão vai falar para Faraó. Arão comunicará a Faraó. Ele se dirigirá a ele em seu nome, porque você ocupa agora o lugar de Deus para Faraó. Deus poderia ter feito de outras maneiras, não? Imagine o seguinte, que Deus poderia ter feito o seguinte. Moisés diz, Senhor, eu não sei falar bem. E o Senhor diz, tudo bem, eu vou te capacitar, servo meu. Eu vou te dar o dom de falar bem. E na hora que você falar diante de Faraó, o seu discurso vai ser tão eloquente, mas tão eloquente, tão culto, tão bonito, que Faraó vai chorar. E quando o Faraó chorar, ele vai deixar o meu povo ir. Eu vou te capacitar. O Senhor poderia ter feito isso. O Senhor, aliás, poderia Ele mesmo ter falado diretamente a Faraó. Mas ao invés disso, o Senhor estabelece uma ordem. O Senhor estabelece um processo. Existe uma ordem estabelecida. Deus falará não com Arão, nem com Faraó, mas Deus falará com Moisés. Moisés não falará com Faraó, Moisés falará com Arão. Arão não ouvirá de Deus, mas ouvirá de Moisés, que por sua vez falará a Faraó aquilo que Moisés disse a ele, aquilo que o Senhor disse a Moisés. Talvez, assim como Moisés, a gente tem essa vontade de ser o super-herói, né? Senhor, me capacita para grandes coisas. Me dá, Senhor, o talento. Me dá a capacidade de fazer. Que eu seja agora ovacionado pelas habilidades que o Senhor me deu. E todas as vezes que você diz isso, você não está ouvindo o óbvio. O Senhor dizendo, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus não explica nada a Moisés. Deus não faz de Moisés um super-herói. Ele altera a estrutura. Ele altera a ordem. Ele altera o processo. Ele coloca Moisés agora em uma outra condição, onde ele não falará a Faraó. O povo não verá Moisés falando a Faraó. Ele apenas falará com seu irmão Arão. E o seu irmão Arão é quem discursará. Nós vimos na genealogia do domingo passado que a ênfase da genealogia é na genealogia de Arão. E a gente precisa lembrar que quem está escrevendo o texto é Moisés. Portanto, Moisés, quando escreve a genealogia, dá ênfase na genealogia de Arão. Ele coloca a genealogia de Arão como a principal, enquanto ele não fala da sua própria genealogia. Sempre tem dois irmãos na história da Bíblia, né? Sempre tem dois irmãos. Sempre dois. Irmãos que muitas vezes são opostos. Às vezes aquele que é escolhido não parece aos nossos olhos aquele que deveria ser escolhido, porque nós poderíamos considerar isso aqui. Veja, nós temos hesitância o tempo todo de Moisés, mas nós não encontramos jamais um Arão hesitante. Arão nunca hesitou. E Arão nunca hesitou sem ouvir a palavra de Deus. Arão só ouviu o que Moisés disse que ouviu. E mesmo ouvindo de Moisés,
aquilo que Moisés disse que ouviu de Deus, Arão não hesita. Arão obedece. Arão cumpre. Arão vai, encontra o seu irmão e taca-lhe um beijo. Taca um beijo no seu irmão. Mesmo sabendo que o seu irmão é o escolhido e que ele vai apenas ouvir do seu irmão aquilo que ele tem que repetir, ele está feliz. Ele beija o seu irmão. E é interessante quando a gente olha o texto de capa do nosso boletim. Quando nós lembramos em Gênesis 33, 4, quando Esaú vai ao encontro de Jacó, coloca-lhe os braços sobre o pescoço e faz o quê? Lhe dá um beijo. Um beijo. E aquele irmão olha para o outro irmão dizendo, ver o teu rosto é como ver o rosto do próprio Deus. Ver a tua face é como ver a face de Deus para mim. Sempre existe dois irmãos. Sempre existe um beijo. Um beijo que tantas vezes pode ser um beijo que trai. Mas outras vezes pode ser um beijo que perdoa. E outras tantas vezes pode ser um beijo que reconhece, mesmo não ouvindo diretamente dele, que ele é o Senhor. Esaú beijando seu irmão, dizendo, eu te perdoo, não tem nada, eu sei quem é o Senhor. É Arão, mesmo sem ouvir a voz de Deus, mas ouvindo apenas a voz de Moisés, beija Moisés dizendo, eu sei que ele é o Senhor, e eu vou obedecer. Moisés gostaria de executar. Moisés gostaria de ser aquele que chega, chuta a porta do palácio de Faraó. Né? Já viu aquelas cenas de filme, de ação? O cara sempre entra chutando a porta. Eu nunca vi aquelas portas tão leves. Ele chuta, a porta voa. Então Moisés queria entrar, chutar a porta do palácio de Faraó, apontar o dedo para Faraó e falar, o Senhor disse, deixa o povo ir. E na hora Faraó descer do seu trono e dizer, pois não, Moisés. Mas não só o Senhor diz que Moisés não vai executar, não vai falar, como diz também que Moisés não vai executar. Porque quem fará os sinais agora? Arão. Arão fará os sinais. Moisés não só falará, não falará, como Moisés também não fará os sinais. Moisés só vai dizer, faz o sinal. E Arão, o profeta, vai fazer. Faz esse sinal. E Arão vai fazer. Moisés não vai falar a Faraó. Moisés também não vai falar. Não vai fazer os sinais que ele gostaria. Não vai executar, mas Arão vai executar. Talvez Moisés estivesse pensando, como nós ouvimos os questionamentos passados. Por que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Por que o Senhor precisa de mim aqui? Fala logo com Arão. Não é Arão que vai falar? Não é ele que vai executar? Não é ele que está brilhando? Fala logo com ele. Para que o Senhor precisa de mim aqui? De novo, quando nós pensamos assim na nossa vida, nós estamos perdendo a principal verdade, que não é sobre nós, não é sobre você. E de novo, o Senhor repete, porque de novo, nós perdemos o principal ponto, de que não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E de novo Ele repete, e de novo nós dizemos, por que o Senhor precisa de mim aqui? Não! O Senhor não precisa de você. E essa é a beleza. Isso é graça. Porque se Ele precisasse de você, Ele seria devedor a você. Mas o fato dele não precisar de nós
e ainda assim nos escolher para cumprirmos a sua vontade. Isso é graça, é misericórdia, é a beleza do Senhor nos mostrando que mesmo aqueles que Ele não precisa são acolhidos nos seus braços. Nós queremos eliminar a graça, queremos eliminar a misericórdia quando dizemos, não, Senhor, porque o Senhor precisa de mim. Me envia para um lugar que o Senhor precisa. Me bota em um lugar onde eu possa te servir com todos os meus dons, todos os meus talentos. Me bota em um lugar que necessite dos meus talentos. Que lugar é esse? Que lugar é esse que o Senhor precisa de você, dos seus talentos, do seu brilhantismo? O Senhor não precisa, mas Ele nos dá a oportunidade de servi-lo com aquilo que Ele nos deu, para que ao servi-lo, com aquilo que Ele nos deu, nós possamos perceber que não é sobre os nossos talentos, mas sobre o Senhor, que é. Ele é o Senhor. Obedecer a Deus não é apenas fazer o que Ele ordena, é abandonar a necessidade de controlar o processo. Primeira coisa que nós temos, nós odiamos processos. Temos um ódio de processos. Porque os processos nos mostram que não tem atalho, não tem outro caminho. Todas as vezes que nós queremos burlar um processo, nós queremos burlar o caminho, queremos um outro caminho, queremos uma alternativa, por isso odiamos processos. E aí temos duas alternativas. Ou abandonamos os processos, ou tentamos controlar os processos. E aí falamos, não, eu quero um processo, mas o processo que eu quero. Não, ok, me dá um processo é bom, mas do jeito que eu quero. Controlado por mim, faz do jeito que eu quero, e aí eu sigo o processo. Mas no momento que você diz isso, você não segue mais o processo. Você está mostrando a necessidade do seu controle, de ter na sua mão, na sua capacidade. Obedecer a Deus não é apenas fazer o que Ele ordena, é abandonar a necessidade de controlar os processos. É aceitar não ser o agente principal. É aceitar que a obediência verdadeira exige desconsiderar a nós mesmos, muitas vezes a nossa vontade. Muitos estão dispostos a obedecer, desde que controle. Mas uma obediência que controla não é mais obediência, porque ela não entregou. Ela reteu, ela precisa segurar, ela precisa conter, ela não consegue obedecer. É interessante que Moisés escreve sobre Arão, mostra a fidelidade de Arão e mostra a sua fraqueza. O próprio Moisés escolhe reconhecer a grandeza de Arão. O próprio Moisés escolhe reconhecer que Arão não questionou, que Arão não duvidou enquanto ele foi hesitante. Os versículos 3 a 5. Mais uma repetição. Mais uma vez, o Senhor está dizendo aquilo que Ele já disse. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. 1, 2, 3, agora acabou. O juízo vai chegar. O juízo vai descer. Porque eu estou repetindo, e repetindo, e repetindo. E não só Moisés não reconhece, os judeus não reconhecem. O povo do Egito não sabe quem é o Senhor.
Ninguém consegue responder adequadamente a pergunta: quem é o Senhor? E ele diz que ele endurecerá o coração de Faraó. É importante lembrar, como nós temos frisado constantemente, que Faraó não era aquele sujeito bonzinho, carinhoso, que cuidava de todo mundo, que providenciava as melhores acomodações para todos, né, que era justo e que de repente o Senhor veio e endureceu e ele se tornou ruim. Ele se tornou um cara mau. Ele se tornou perverso. Não! Faraó sempre teve o coração duro, duro e duro. E o texto está nos mostrando que o juízo para um coração duro é um coração ainda mais duro. Todas as vezes que Faraó endurece o seu coração, o Senhor derrama juízo sobre Faraó. E os juízos de Deus sobre um coração duro é um coração ainda mais duro, ainda mais duro e ainda mais duro. Mas também é importante frisar que o juízo do Senhor nunca é rápido, nunca é ligeiro, nunca é sem oportunidade. Se Faraó está recebendo juízo para um coração duro, que é um coração ainda mais duro, o Senhor não fez isso porque falou uma vez. O Senhor falou uma, o Senhor falou duas, o Senhor falou três, o Senhor falou 4, 5. O Senhor está dizendo, e dizendo, e dizendo, e dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E a cada momento que ele diz eu sou o Senhor, e Faraó endurece o seu coração, o juízo do Senhor vem sobre ele, com um coração ainda mais duro, mas nunca é rápido, nunca é ligeiro. Talvez na nossa experiência às vezes seja, e talvez a gente se pergunte muitas vezes: mas, puxa, por que o Senhor foi tão duro comigo sem me dar uma oportunidade? Puxa, por que o Senhor me julgou tão rápido? Foi tão ligeiro, Senhor. Se tivesse me dado uma oportunidade, uma só, eu teria feito a coisa correta e não precisaria do juízo. Mas o Senhor está olhando para você dizendo: eu te falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantas vezes, e você não me ouviu. Faraó não é aquele docinho, bonzinho, e aí de repente o Senhor vem e torna ele perverso. O discurso dizendo eu endurecerei o coração de Faraó tem uma dimensão judicial. Não é arbitrário, é a progressão da dureza do coração do próprio Faraó. Faraó foi exposto repetidamente à verdade. E cada vez que ele foi exposto à verdade, a sua resposta não foi adequada, o seu coração foi endurecido. E o Senhor, mais uma vez, endurece o coração de Faraó. E não só o Senhor endurecerá o coração de Faraó, Ele vai multiplicar na terra do Egito seus sinais e as suas maravilhas. Ele endurecerá, e agora os sinais serão mostrados. O Senhor está dizendo: chega um momento que, quando a palavra não é suficiente, os sinais são necessários. A palavra não está sendo suficiente, os sinais são necessários. A minha pergunta para você nessa manhã é: os sinais têm sido, a palavra tem sido suficiente para você? Ou os sinais têm sido necessários para você ver a mão do Senhor? Será que a palavra não tem sido suficiente para você? O que você precisa ver mais? O que mais você precisa enxergar? Não basta ouvir a palavra. Não basta cantar a palavra. Não basta orar a palavra. Não basta ver a palavra. A palavra não te é suficiente. O Senhor vai te dar sinais se ela não for suficiente. O Senhor te mostrará os seus sinais e as suas maravilhas. O Senhor multiplicará os sinais e maravilhas.
Mas por que nós não cremos somente na palavra? Se a palavra nos é suficiente, se a palavra é tudo que nós precisamos para olhar para o Senhor e dizer: Ele é o Senhor, os sinais não são necessários, porque a palavra é o sinal definitivo. Mas quando a palavra, que é o maior dos sinais, não é suficiente para um coração duro ser quebrado, ainda assim, por misericórdia, o Senhor multiplica os seus sinais, as suas maravilhas. O Senhor nos mostra, o Senhor nos manda encostar em seu corpo se for preciso. Mas tudo isso porque a palavra não foi suficiente. Porque nós precisamos ver para crer. Nós precisamos encostar para crer. A palavra não é suficiente. A palavra não é aquilo que estabelece o primeiro critério pelo qual nós dizemos: Ele é o Senhor. O Senhor multiplicará os sinais e maravilhas. E quando o Senhor multiplicar os sinais e maravilhas, o texto nos diz que os egípcios saberão que Ele é o Senhor. Veja, não é Moisés, não é o povo dele, mas ele está dizendo: os egípcios saberão quem é o Senhor. A pergunta estabelecida no capítulo 5, versículo 2 de Êxodo, foi uma pergunta feita por um egípcio, pelo faraó egípcio, perguntando: quem é o Senhor? E o Senhor está respondendo. Essa pergunta não ficará sem resposta. O Senhor está dizendo: quando eu multiplicar os sinais e maravilhas em toda a terra do Egito, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Não só Israel saberá, não só Moisés saberá, mas os egípcios saberão que Ele é o Senhor. Essa pergunta será respondida. A pergunta de Faraó: quem é Yahvé para que lhe obedeça? Será respondida. E não será respondida apenas com discurso, não será respondida apenas com falas, mas será respondida na história, porque o Senhor estenderá a mão sobre o Egito, os sinais se multiplicarão, as maravilhas serão multiplicadas no Egito, e diante dos sinais e maravilhas será inegável a afirmação de que Ele é o Senhor. Mas hoje o Senhor te dá a palavra, para que olhando para a palavra, mesmo sem os sinais, você diga: Ele é o Senhor. Não pelo que eu vi, mas por aquilo que eu ouvi. Pela palavra que foi dada, eu sei que Ele é o Senhor. Se o Senhor me der sinais, que me dê sinais. Mas se Ele não me der sinais, que a palavra me seja suficiente. A revelação de Deus nunca é passiva. Ela nunca está parada. Ela sempre produz um efeito. Ela sempre produz alguma coisa. É uma palavra que quebra, mas também é uma palavra que endurece. A mesma palavra que quando é entregue, ela pode quebrar. Ela pode dividir. Ela pode quebrar corações. É a mesma palavra que pode endurecer corações. Isso significa que cada vez que você ouve a palavra, algo está acontecendo. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, algo está acontecendo. É por isso que nós nos reunimos domingo após domingo, após domingo, após domingo. Repetidas vezes, repetimos a liturgia, cantamos, oramos, ouvimos todos os domingos, porque cremos que todas as vezes que a palavra nos é dada, algo acontece. Algo está acontecendo, mesmo que nós não vejamos, mesmo que a gente não consiga perceber, a palavra sempre está fazendo algo. Não é que ela fará algo. Eu não estou dizendo que a palavra vai fazer algo quando você sair desse culto e começar a pensar sobre a palavra. Eu estou dizendo que nesse mesmo instante que você está ouvindo, a palavra está fazendo algo em você.
A palavra está fazendo algo no seu coração. Você está sendo, nesse mesmo momento, formado pela palavra na direção da rendição ou na direção da resistência. Ou você será quebrado, ou você será endurecido. Não existe meio termo. A palavra não quebra algo pela metade. E também não endurece algo pela metade. No momento que você está sendo exposto à palavra, ou você está sendo quebrado, ou você está sendo endurecido, ou seu coração está sendo quebrado, dividido pelo Evangelho, quebrado, ferido pelo Evangelho, ou seu coração está duro para o Evangelho. A minha pergunta é: como está o seu coração? A palavra tem sido suficiente para quebrar o seu coração? Ou seu coração está duro, duro, duro e cada vez mais duro? E por mais que você escute a palavra e seja exposto à palavra, mais uma vez o seu coração está duro e duro. Se o seu coração está quebrado, graças a Deus. Mas se o seu coração agora, você está olhando para ele e está dizendo: meu coração está duro. Duro, eu estou ouvindo a palavra, mas eu não consigo confiar. Eu estou ouvindo, ouvindo e ouvindo, mas não consigo confiar. A palavra não me é suficiente. Moisés é a nossa esperança. Parece estranho, né? Não falar que Cristo é a nossa esperança. Falar Moisés é a nossa esperança. E eu estou dizendo isso por causa do nosso terceiro ponto, que está no versículo 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Assim fizeram. E de novo, assim fizeram. A repetição agora muda o sentido. Antes a repetição era uma repetição de objeção. Agora é uma repetição de conformidade, de obediência. O texto está dizendo que agora, assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenou, assim fizeram. Irmão, tem esperança para um coração endurecido. Tem uma esperança para aqueles que estão ouvindo o Evangelho constantemente, mas olham para o seu coração e dizem: isso aqui está tão duro. Tem esperança. Mas sabe o que é curioso? É que a esperança para um coração que não é quebrado pelo Evangelho é exatamente ouvir o Evangelho. A esperança para um coração que não é quebrado pela palavra está somente e unicamente na palavra. A esperança para um coração duro é ouvir a palavra tantas vezes, repetidas vezes, até que nós possamos dizer: assim eu vou fazer, Senhor. A esperança de um coração quebrado é a palavra, mas a esperança de um coração endurecido também é a palavra. Porque quanto mais nós estivermos distantes da palavra, mais distantes nós estaremos de um coração que consegue crer, que consegue confiar. Se o seu coração está duro, a sua única esperança é ouvir a palavra. Quantas vezes o Senhor te der a oportunidade? Ouça a palavra. Mas eu não sinto nada. Ouça a palavra. Mas meu coração está duro. Ouça a palavra. Clame ao Senhor para que pela palavra quebre o seu coração. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés obedecendo.
Moisés agora fazendo exatamente aquilo que o Senhor ordenou. Depois de o Senhor repetir tantas vezes, ouvir objeções que ele não deveria ouvir, agora, finalmente, Moisés ouviu e disse: assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor ordenou, assim fizeram. Como um pai e uma mãe ficam felizes quando, depois de repetir tantas vezes, o filho obedece. Às vezes isso demora, né? Anos, talvez, dependendo. Mas depois de anos repetindo, quando você vê o seu filho obedecendo, você diz: eu teria feito tudo de novo. Eu teria repetido tudo de novo. E se ele não tivesse obedecido até agora, eu teria repetido outras vezes e outras vezes, até que a verdade fosse inculcada, até que a verdade estivesse colocada no coração dele. É assim que nós instruímos os nossos filhos também no Evangelho. Você, pai, você, mãe, que não tem a coragem e a disposição de repetir todas as vezes a mesma coisa, repetir o Evangelho para os seus filhos, clame ao Senhor que te dê aquilo que é necessário, porque é só assim que os nossos filhos serão expostos à palavra. Quando os pais repetirem, tantas vezes quantas forem necessárias, até que os corações dos nossos filhos sejam quebrados pelo Evangelho. Nós queremos os nossos filhos feridos pelo Evangelho. Nós queremos eles machucados pela palavra. Porque nós queremos eles fora do seu próprio trono. Nós queremos eles aos pés do único Senhor, do único Rei. Aquele que diz: eu sou o Senhor. E veja, isso não é simples. Isso sempre é resultado de um processo. Sempre tem um processo. Sempre tem um processo. E é preciso cumprir ele. Repetir. E crer que o processo dará resultado. Porque nós repetimos. E todas as vezes que nós repetimos, ainda que não consigamos ver nada, a palavra está fazendo algo. Deus insiste. O homem obedece. Obediência madura, ela não nasce do impulso. Ela nasce quando Deus pacientemente remove as camadas do nosso autogoverno, remove as cascas desse rei que vive aqui e que quer o tempo todo estar sentado no trono. Quando o Senhor remove isso, quando o Senhor tira isso, quando o Senhor tira toda essa fantasia que nós vestimos, só nos resta uma verdade a declarar: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele, só Ele é o Senhor. Até quando a palavra não te será suficiente? Até quando o Senhor te falará de novo, e você permanecerá sentado no seu trono? Até quando o seu trono será mais importante do que a voz do Senhor? Até quando você virá nessa igreja e ouvirá sermões domingo após domingo e ainda assim permanecerá sentado no seu trono? Até quando a palavra não te será suficiente? Até quando você vai precisar de sinais? Até quando nós seremos como Felipe, olhando para a palavra, olhando para Cristo e dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondendo: Felipe, quanto tempo eu estou convosco? E agora você está me pedindo? Mostra-nos o Pai. Você ainda não entendeu quem eu sou? 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 Você ainda não entendeu quem eu sou?
Você ainda não sabe quem é o Senhor? Você ainda não viu quem é o Senhor? Você ainda não percebeu que quem me vê, vê ao Pai? Eu sou o Senhor, Filipe. Até quando permaneceremos como Filipe, olhando para baixo? Porque um rei sempre olha assim. Um rei nunca olha para cima. Um rei sempre olha para baixo. O trono nunca está embaixo. O trono sempre está em cima. Até quando a gente vai sempre olhar para baixo? Quando a palavra será suficiente para te fazer olhar para cima? Porque quando nós olhamos para cima, quando deixamos de olhar para baixo, mas olhamos para o alto, encontramos um outro trono, que diferente do nosso trono, é um trono incorruptível. Porque quando olhamos para o alto, não é o nosso trono que vemos, mas é o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi coroado como rei na cruz. A cruz é a cerimônia da sua coroação. O sangue derramado são as suas vestes. E quando olhamos para o alto, não vemos o nosso trono, mas vemos o trono do Senhor, regado pelo sangue carmesim, marcado pela cruz. E aqueles que encontram o trono de Cristo não conseguem permanecer sentados em seu próprio trono. Aqueles que olham para o trono do Senhor não conseguem mais olhar para baixo. O seu trono não faz mais sentido. Todo aquele que pela palavra vê o Senhor, levanta do seu trono e se ajoelha perante o Rei. É assim que uma igreja vive. É desse jeito que uma igreja vive. Uma igreja vive de joelhos. Uma igreja não vive em um trono. A igreja não é um trono. A igreja é um lugar para aqueles que abandonaram os seus tronos e estão de joelhos. A igreja vive de joelhos. E de joelhos a uma só voz ela clama: Maranata! Vem, Senhor! Vem, Senhor! É a tua face que eu quero ver, Senhor! É isso que nós fazemos domingo após domingo. Não estamos aqui para sentar no trono, mas estamos aqui para de joelhos olhar para o alto, para o trono do Senhor e clamar: Maranata! Vem, Senhor Jesus! Vem nos buscar! Vem nos resgatar! Vem nos levar! Me deixa beijar o teu rosto, Senhor! É isso que nós declaramos domingo após domingo. A voz do Senhor nos convida para olhar para cima e não para baixo. Que o nosso clamor seja um só. Que não vejamos nenhum trono a não ser o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diante do trono do Senhor, nós jamais estejamos sentados. Que diante do trono do Senhor, a única posição que nós podemos estar é de joelhos. Que o Senhor não permita que os nossos corações sejam endurecidos, mas que o Senhor quebra o nosso coração. Quebra até que nos reste apenas uma esperança. Machuca até que nos reste apenas uma esperança. De joelhos, olhar para os céus e clamar: vem, Senhor Jesus. Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra que nos é dada. Te louvamos porque o Senhor repete de novo, de novo e de novo. Te damos graças porque o Senhor é um Deus paciente, tardio em irar-se, que desvia a sua ira de nós.
Mas o Senhor faz isso por causa de Cristo. É por causa dele. O que reina, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas, que o Senhor desvia a sua ira e repete de novo, de novo, de novo. Senhor, faz-nos ver o trono de Cristo. Faz-nos de joelhos, olhar para o alto todos os dias, esperando o dia em que veremos o Senhor descendo dos céus. O trono de glória, vindo buscar a sua noiva. É por isso que nós vivemos nesse mundo. Não vivemos por outra razão a não ser esperar te ver, Senhor. Nos sustenta, não pelos sinais, mas pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.